Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula aqui de processo do trabalho, né? Nas últimas aulas a gente falou de competência, competência absoluta, competência relativa, né? E nós encerramos com a competência razão do lugar, né? Agora o nosso tema é sobre ritos, né? A nossa ementa, o nosso conteúdo fala que nós temos que tratar sobre os ritos no processo do trabalho. Ritos é a mesma coisa que procedimento. Tá? Eu coloquei na apostila para vocês, anexada a esse vídeo que eu estou postando para vocês na sala virtual, na nossa sala Google, tem uma apostila sobre as próximas aulas. Nós vamos dividir a aula de ritos em duas. Tá? Então essa é a primeira aula e nós vamos ter a próxima aula depois, com os ritos especiais. Então eu coloquei para vocês uma apostila, e aí na apostila eu coloco, rapidinho, bem simples, um conceito de processo e procedimento, né? E aí a diferença basicamente é que processo é o conjunto de atos, tá aí, né, que vão sucedendo de forma coordenada na relação processual, né, até atingir a sentença e posteriormente a coisa julgada. Então o processo é uma prática de atos que nós vamos desenvolver durante, né, a relação processual, e o objetivo é chegar no resultado final. O resultado final é a sentença ou um acórdão transitado e julgado, né? Uma decisão que faça a coisa julgada. Então o processo é isso, é uma prática de atos, né, que se desenvolve de forma coordenada durante a relação processual, objetivando o resultado final, que é a resposta definitiva do Estado. E o procedimento é o caminho que eu vou tomar, né? É o caminho que eu vou seguir, ou seja, que atos que eu tenho que praticar, quais são os atos que eu tenho que praticar nesse processo, né? Qual o caminho que eu tenho que seguir, né? Como se fosse uma estrada. O processo é, eu tenho que chegar daqui de Londrina a São Paulo. O processo é os atos que eu vou praticar de Londrina a São Paulo. Qual caminho eu vou percorrer, se eu vou de avião, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, isso é o procedimento. Então, o rito, o procedimento é como eu vou praticar esses atos. Então, eu coloco para vocês aí, ó, rito é a forma, o modo, né, a maneira como os atos processuais são projetados. Como eu vou desenvolver, é o modus faciendi, ou seja, como que eu vou fazer, né, para poder praticar esses atos, que maneira que eu vou praticar, quais são esses atos, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então, isso é o procedimento. Então, o processo é o conjunto e o procedimento é esse caminho, ou ritos, né? A gente chama de ritos ou procedimento. E nós temos, no processo do trabalho, previstos em lei três ritos. Previstos em lei três ritos. O rito ordinário, que foi o rito criado com a CLT em 1943, é a regra da CLT. Todo o processo do trabalho que nós vamos estudar durante esse ano é em cima do rito ordinário. O rito ordinário é o rito base, é o rito regra da CLT. Todos os artigos da CLT estão voltados para o rito ordinário. Lembro que um aluno falou assim, professor, um aluno de OAB me perguntando, né, professor, eu vi aqui que tem uns artigos do rito sumaríssimo, que tem uma lei que fala do sumário, mas onde estão os artigos do rito ordinário? Não tem, é a CLT toda. Toda a parte de processo do trabalho é rito ordinário. A CLT foi pensada em um rito só, que é o rito ordinário, que é o nosso rito regra, tá? Eu vou comentar alguns detalhes aqui, mas eu quero que vocês saibam que o foco aqui é entender bem o que é o sumaríssimo e o sumário da aula de hoje, né? E o ordinário é a regra, o ordinário é todo o restante da legislação de processo dentro da CLT. Então a gente tem três ritos base, três ritos que a lei prevê, que é o rito ordinário, que foi criado junto com a CLT em 1943. Vou destacar algumas coisinhas importantes dele ali para vocês, tá? Nós temos o rito sumário, que foi criado em 1970 pela Lei 5.584 de 70, que está aí para vocês também na apostila. Então, essa Lei 5.584 de 70 criou o rito sumário. Então, nós tínhamos o rito ordinário só, aí foi criado o rito sumário, e no ano, se não me engano, de 2000, foi criado o rito sumaríssimo. Então, nós temos na legislação o rito ordinário, que é a nossa regra, o sumário, que é uma legislação de 1970, e nós temos o sumaríssimo, que é uma legislação de 2000. Tá? A doutrina traz também, que é o que a gente vai ver na aula que vem, os ritos especiais. Então, a doutrina traz que o inquérito judicial para apuração de falta grave, o dissídio coletivo, a ação de cumprimento, são medidas que são um rito especial. Especial porque eles não se encaixam
nem no rito ordinário, nem no sumaríssimo, nem no sumário. Então eles entendem que essas três medidas têm peculiaridades, né, que colocam-os como especial, mas a lei não fala rito especial. Não existe na legislação um artigo falando os ritos especiais são, não tem, na trabalhista não tem. Então a doutrina que diz, olha, o inquérito judicial por ação de falta grave é um pouquinho diferente, tem mais testemunhas que o normal. O dissídio coletivo é uma ação dos tribunais, tem uma tentativa de acordo só. A ação de cumprimento é um pouco diferente de uma reclamação do trabalhista normal. Então o que acontece? A doutrina traz, a doutrina do Carlos Henrique Bezerra Leite em especial, traz que nós temos três ritos especiais. O dissídio coletivo, a ação de cumprimento e o inquérito judicial. Veja, eu tenho na lei a previsão dessas três medidas, mas a lei não fala que é rito especial. Então, na próxima aula a gente vai ver esses três, né, essas três medidas, quais são as peculiaridades que elas têm para serem enquadradas como rito especial. Hoje nós vamos focar nos três ritos base, nos três ritos principais, que é o rito ordinário. Vou destacar alguns detalhes, porque nós vamos estudá-lo durante todo o ano, né? Então, a parte de processo, tudo que a gente vai estudar depois de atos, termos, prazos, é rito ordinário. Aí, sempre nas próximas aulas, eu vou fazendo diferença entre ordinário e sumaríssimo, né? O rito sumário, criado em 1970, e o sumaríssimo em 2000. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aí, ó, algumas regrinhas do rito ordinário que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, os requisitos de uma inicial, né? Os requisitos de uma inicial trabalhista, nós vamos ver inicial depois, mas só para vocês entenderem, ela segue o rito ordinário, tá? Então, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT diz assim, ó, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante e de seu representante. O que eu quero chamar a atenção aqui? Antes da reforma trabalhista, só no rito sumaríssimo que eu era obrigado a liquidar os pedidos, que eu era obrigado a informar o valor dos pedidos. Hoje, com a reforma trabalhista, em todos os ritos eu tenho que liquidar. Ficou claro aqui no parágrafo 1º do artigo 840, novo, ele falando, ó, o pedido, então, requisito da inicial, você tem que fazer o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Então, hoje, tanto no rito sumaríssimo quanto no rito ordinário, até mesmo no sumário, quando eu vou montar uma inicial, eu preciso liquidar os pedidos, eu preciso informar os valores dos pedidos que eu estou fazendo. Aí eu vou somar esses pedidos e vou dar o valor à causa, tá? Então esse requisito hoje passou a ser igual para todo mundo, tá? Aí eu coloquei para vocês aí, ó, requisitos. Para as causas, o ordinário, para as causas superiores a 40 salários mínimos e que envolva administração pública direta, suas autarquias e fundações. Nós vamos ver aqui que a regra é a seguinte, em termos de valor da causa. As causas que vão de 0 a 2 salários mínimos, 0 a 2, a doutrina entende que é o rito sumário, que a gente vai ver. O rito sumário ele tem dois requisitos, tá? Causas até 2 salários mínimos, e como a causa é muito baixa, o valor de alçada é muito pequeno, a sentença da vara do trabalho é irrecorrível. Eu não consigo provocar o TRT e o TST por meio de recurso. Então, no rito sumário ou de alçada, é um rito em que as ações só podem ter até 2 salários mínimos. É um rito que basicamente ninguém usa mais. É um rito que o valor da causa é até R$ 2.090, porque o valor do salário mínimo hoje é R$ 1.045, se não me engano. Então o valor da causa seria R$ 2.090, o máximo. E aí, por ser um valor muito baixo, ele é um rito de instância única. É um rito que só tem uma vara, uma instância, um grau. Só a vara do trabalho que vai analisá-lo. E da sentença desse rito sumário, não cabe nada, não cabe recurso ordinário, não cabe nada, né? Cabe, no caso, embargo de declaração para a própria vara, né? Sempre cabe. Mas se essa sentença violar a Constituição, aí é possível você fazer já o recurso extraordinário direto para o Supremo. A Constituição prevê, neste caso, quando o rito é de instância única, que caso a sentença da vara viole a Constituição,
já seja feito o recurso extraordinário direto para o Supremo. Não tenha que passar por todos os graus. Porque no rito sumaríssimo, no rito ordinário, se a sentença violar a Constituição, você tem que fazer recurso ordinário para o TRT, depois revista para o TST, ou seja, você não pode pular da vara para o STF. Você não pode pular do TRT para o STF. Nós temos sempre que passar por todos os graus. Lembra que nós temos 3 graus? Vara, TRT e TST. Esgotei esses 3 graus, se a matéria é constitucional, eu chego ao Supremo. Tá? Então, no rito sumaríssimo, no rito ordinário, se a minha sentença tem violação da Constituição, eu vou fazer recurso ordinário para o TRT, depois revista para o TST, depois extraordinário para o Supremo. Mas no rito sumário, no rito de alçada, que é até 2 salários mínimos, eu não posso fazer o recurso ordinário, não tem como eu recorrer com o ordinário. Então, se a sentença do rito de alçada violar a Constituição, aí eu já faço extraordinário direto para o Supremo. Aí eu pulo o TRT, o TST, na verdade eu não pulo, porque a lei fala que não tem, eu não tenho o segundo e terceiro grau. É um rito de instância única, porque o valor é muito pequeno. Mas se viola a Constituição, eu não posso suprimir a parte de recorrer para o STF. Então aí existe a possibilidade do recurso extraordinário. Então o rito sumário é isso. É saber que é uma causa até 2 salários mínimos e que a sentença é irrecorrível. O ordinário já é causas acima de 40 salários mínimos, né? E quando a administração pública for parte, administração direta, autarquia e fundação. Mas aí você pode me perguntar, seu professor, mas você está falando aí, rito sumário é de 0 a 2, o ordinário acima de 40, e nesse meio tempo aí, e o mais de 2 até 40? Então, aí que vai entrar o sumaríssimo. Vocês veem que a nomenclatura está errada, né? O sumário tinha que ser o sumaríssimo ser o sumário. Mas como a criação já existia, quando o sumaríssimo foi criado em 2000, já existia o sumário, o nome ficou sumaríssimo, porque o sumaríssimo tinha que ser de 0 a 2. O sumário, mais de 2 até 40, e o ordinário, acima de 40. Mas, por que ficou a nomenclatura errada? Porque em 1943 tudo era ordinário, em 1970 criaram o sumário de 0 a 2, aí quando quiseram criar um terceiro, já existia o sumário, então eles criaram um nome sumaríssimo. Então aí ficou sumaríssimo mais de 2 até 40. Então a regra de valor da causa hoje, segundo a doutrina majoritária, a regra é essa. Rito sumário são causas até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, mais de 2, então mais de R$ 2.090, R$ 2.090,01, até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos, eu acho que é 41.800. Eu coloquei os valores para vocês aqui, depois eu vou revisar a apostila com vocês aqui. Mas o valor de até 40 salários mínimos. Então, sumário, de 0 a 2 salários mínimos. Sumaríssimo, mais de 2 até 40 salários mínimos. E ordinário, acima de 40 salários mínimos. Só que, quando for parte na ação a administração pública direta, Estado, município, União, Distrito Federal, tá? E as suas autarquias e fundações, tipo o INSS, né? Aí o rito sempre será ordinário, independente do valor. Então, quando for parte administração pública direta, autarquia e fundação, o rito sempre é ordinário. Cuidado com essa pegadinha, hein? Eu vou cobrar na prova. Então, vocês fiquem espertos com isso. Rito ordinário é a regra quando a administração pública for parte, tá? Administração pública direta, só as autarquias e fundações. Aí não importa o valor, o rito tem que ser ordinário, tá bom? Então eu coloquei para vocês aqui que o rito ordinário são causas acima de 40 salários mínimos, causas que envolvem administração direta, suas autarquias e fundações, depois eu mostro o artigo para vocês, a gente já vai chegar lá. Testemunhas no rito ordinário, no máximo 3, é o artigo 821 da CLT. O artigo 821 da CLT diz que as testemunhas do ordinário é no máximo 3 testemunhas para cada parte. Então, o ordinário, cada parte pode usar até no máximo 3 testemunhas, tá? Hoje também precisa liquidar os... Eu coloquei 3 testemunhas para cada polo, mas existe uma discussão, tá? Recentemente a gente tem visto que são 3 testemunhas para cada parte. Tem alguns juízes que entendem que é para cada polo. Quando falo, dá diferença polo e parte, que eu posso ter, por exemplo, 3 réus. Então, todos os réus teriam 3 testemunhas. Tem entendimento que, no caso dos réus, cada um poderia usar até 3 testemunhas. Então, eu coloquei na apostila polo, mas vocês podem observar e marcar que esse polo, eu vou até arrumar aqui também para vocês, para já colocar certo, porque é 3 testemunhas para cada parte. Então, tem alguma divergência em relação a isso, tá? Tem gente que entende que o polo passivo tem 3 testemunhas, o polo ativo tem até 3 testemunhas. Mas a gente tem visto que recentemente, no polo, quando o polo é passivo e tem litisconsórcio passivo, mais de uma empresa,
aí cada empresa teria até 3 testemunhas, tá? Hoje também é preciso liquidar os pedidos na inicial, então no rito ordinário, eu acabei de ler com vocês o artigo 840, parágrafo 1º, tem que liquidar os pedidos, tá? E também a audiência pode ser fracionada. Vocês vão ver que no sumaríssimo a audiência tem que ser una, apesar de alguns juízes não fazerem una no rito sumaríssimo, dividir, fracionar, a legislação é clara que no sumaríssimo tem que ser una. Então, para a prova de vocês, né, o sumaríssimo tem que ter audiência una. Na prática, vai depender muito do juízo, tá? Então, tem juiz que fraciona todo o rito, mas não deveria, porque o legislador é claro, nós vamos ver aqui que o sumaríssimo, a audiência tem que ser una, não pode ter fracionamento. Tá? No ordinário é o juiz que escolhe. O ordinário, se o juiz quiser fazer una, ele faz. Se ele quiser fracionar, ele faz. A parte vai ser intimada antes mesmo, então ela já vai preparada. Se é una, ele vai avisar. Se é fracionada, ele vai avisar. Então, o rito ordinário, quem determina se a audiência é fracionada ou não é o juízo. Tá? Agora, no sumaríssimo, teria que ser una, porque está no texto da lei. Tá bom? Então, eu destaquei esses requisitos principais do ordinário, mas eu vou voltar a comentar com vocês aqui nessa aula mesmo, tá? Então, ficar atento com esses detalhes importantes. O sumaríssimo eu coloquei para vocês aí, ó. Quem está acompanhando, eu coloquei aí na apostila, ó. Artigo 2º da Lei 5.584 de 70, coloquei o artigo 2º aí para vocês, tá? Então, o que o artigo 2º diz para a gente? Ó? Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, tem umas palavras que eu tenho que arrumar aqui, porque estão com uns acentos estranhos. Nos dissídios individuais, proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da junta, o juiz titular, tá? Antes de passar a instrução à causa, fixar-lhe-á o valor para determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. Tá, isso. Parágrafo 3º e 4º, é isso que eu quero destacar com vocês. Parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5.584 de 70. Quando o valor fixado para a causa, na forma desse artigo, não exceder 2 vezes o salário mínimo, vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. Então, quer dizer, já colocou um rito aqui, um rito até 2 salários mínimos, um rito que não exceder 2. Parágrafo 4º. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada, tá vendo? A lei chama esse rito de alçada. Se vocês forem estudar na doutrina, vocês vão ver rito de alçada ou rito sumário. Então ele é chamado de alçada porque o legislador utiliza essa expressão alçada. Rito de alçada ou rito sumário é a mesma coisa, é um rito que o legislador colocou no parágrafo 3º, que é de causa até 2 salários mínimos, e deixou claro no parágrafo 4º que só vai caber recurso deste rito se tiver afronta à matéria constitucional. Então ele fala que nenhum recurso caberá das sentenças, tá? Salvo se versarem sobre matéria constitucional. Só isso o rito sumário. Professor, o que mais o rito sumário? Não, todo o restante das regras eu aplico a regra do sumaríssimo, tanto que eu coloquei para vocês aí, ó. Artigo 2º da Lei 5.584 de 70, combinado com a CLT de forma subsidiária. Então é muito comum o pessoal perguntar assim, no rito sumário posso ouvir quantas testemunhas? Bom, a lógica é, quando o rito sumário foi criado, não existia sumaríssimo. Existia o ordinário. O ordinário previa 3. Esta lei não falou nada de quantas testemunhas, só falou que o rito sumário, o rito de alçada, seria um rito até 2 salários mínimos e que a sentença dele seria irrecorrível, salvo matéria constitucional. Só isso que falou. Então, o número de testemunhas do rito sumário é o mesmo do ordinário, que eu vou ter que usar o mesmo artigo do ordinário, o artigo 821. Então, eu posso usar até 3 testemunhas para o sumário também. Tá? Então, assim, todas as outras regras que eu precisar para o sumário, se eu falar assim, tá, mas o que eu faço no sumário? É as regras do rito ordinário. A única diferença é que o rito sumário é um rito até 2 salários mínimos e que a sentença dele é irrecorrível, salvo matéria constitucional. Mas do ajuizamento da ação até a sentença é exatamente o rito ordinário. O juiz fraciona a audiência se ele quiser, pode ouvir até 3 testemunhas, a inicial tem que ter liquidação dos pedidos. É exatamente como o rito ordinário. A diferença é o valor da causa e que a sentença é recorrível, ou seja, vai ser de instância única. Eu não vou conseguir nunca chegar até RT e TST. Só no Supremo se a matéria for a matéria constitucional for violada, né? Então, rito sumário é isso que vocês precisam saber. Eu até coloquei para vocês aí, ó, ações de 0 até 2 salários mínimos na data do ajuizamento, então até R$ 2.090. Hoje também precisa ser liquidados os pedidos.
A sentença é irrecorrível, salvo matéria constitucional. Aí eu coloquei a base disso. É o artigo 102, inciso 3º da Constituição, e a súmula 640 do STF. Até coloquei aí o trecho da súmula, né, que diz que é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada. Lembra que a lei falou alçada para esse rito? Então, nas causas de alçada, eu posso fazer extraordinário direto para o Supremo se houver, obviamente, violação da Constituição. Tá? Aí deixei claro para vocês, nas demais regras de processo, o rito, eu vou utilizar as regras do rito ordinário. Então, quando eu estiver no rito sumário, se eu quiser qual regra processual que eu vou aplicar? As regras do rito ordinário. Né? A diferença é que não vai caber recurso. Então, na hora que chegar na parte de recurso, eu não vou poder utilizar, porque não tem recurso para o TRT nem para o TST. Eu só vou poder usar o extraordinário para o STF se a matéria for constitucional. Mas o primeiro grau eu aplico exatamente as regras de forma subsidiária em relação ao rito ordinário. Tá? Não é o sumaríssimo, é o ordinário. O detalhe é esse, eu posso usar até quantas testemunhas no de alçada? Até 3 também, porque na falta, como não fala, eu vou buscar a CLT no rito ordinário. Tudo bem? Então, o rito sumário ou rito de alçada é até 2 salários mínimos, vigentes na data do ajuizamento da ação. Sigo todas as regras do rito ordinário, mas na hora que eu chego na sentença, eu não posso mais recorrer, a não ser que a sentença viole a Constituição, eu posso fazer o extraordinário para o Supremo. Ok? E o sumaríssimo? Então, o sumaríssimo agora nós vamos ficar o restinho da aula falando dele. Né? O sumaríssimo tem um capítulo na CLT que vai do 8, eu coloquei para vocês e basicamente acho que todos os artigos, tá? Todos, é do 852A, coloquei para vocês, 852A. Opa, o microfone aqui que mexe faz barulho, desculpa. 852A, deixa eu tentar me ajeitar melhor aqui. 852A a 852I. 852A a 852I. Eu vou destacar com vocês os pontos principais, tá? Não vou ler tudo, senão vocês vão chorar aí, né? Então, vou destacar os pontos principais. O 852A tem duas questões que nós precisamos analisar. Uma eu já falei, vocês vão ver aqui, e a outra é explicar um detalhe. Ele diz assim, ó, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do julgamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Olha o detalhe. Os dissídios cujo valor não exceda 40 vezes. Então, do jeito que ele coloca aqui, parece que é de 0 a 40. Que ele estaria revogando o sumário. Para mim, revogou. Mas a doutrina fala que não. A doutrina majoritária fala que não revogou, tanto que ele colocou um nome sumaríssimo, porque ele já sabia que existia o sumário, o legislador já sabia do sumário, né? E foi um erro, na verdade, uma comida de barriga. Ele tinha que colocar mais de 2 até 40. Então, quando você lê os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes, você tem que ler mais de 2 até 40. É óbvio que na prova, quando eu der uma pergunta objetiva, por exemplo, e eu perguntar se os dissídios cujo valor não exceda 40 vezes é o sumaríssimo, tá certo, você vai responder na prova, se perguntar nos termos da CLT, você tem que responder o que está aqui. Mas você tem que saber que a doutrina interpreta esse artigo e fala, olha, sumaríssimo é mais de 2 até 40, não é de 0 a 40. Por mais que está falando não exceda e está dando a entender que é de 0 a 40, é mais de 2 até 40, porque senão eu revogaria o sumário, e não revogou o sumário. Então o entendimento que prevalece é que quando eu leio não exceda 40, eu quero dizer, o legislador quis dizer mais de 2 até 40. Coisa do nosso Brasil, né? E o parágrafo único que eu já falei para vocês, é a base que diz que a administração pública direta, autarquia e fundação é sempre rito ordinário. Então tá aqui, ó, parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então tá aqui a base no 852A, parágrafo único, que a administração pública direta, autarquia e fundação tem que ser rito ordinário, não, independente do valor, tá? Então cuidado. Cuidado com isso na prova, hein? Depois não vai falar que eu avisei. Então, às vezes tem lá INSS, autarquia, você tem que saber, autarquia. União, município, estados, federal, ações contra eles, quando eles são partes, é rito ordinário, independente do valor. O 852B. O 852B fala de alguns requisitos. Fala assim, ó. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, 1. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará valor correspondente. Então, hoje, tanto no sumaríssimo quanto no ordinário, tem que ter indicação, tá, do valor no pedido.
Qualquer um tem que ter indicação do valor no pedido, tanto no ordinário quanto no sumaríssimo. E o 2 fala, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome do endereço do reclamado. Então, no sumaríssimo, se você informar o endereço errado do réu, e na hora que o juiz mandar notificar, que vai por correio, e o correio devolve porque o endereço está errado, o juiz arquiva. Ainda você paga custas, você vai ver aqui. Então, no sumaríssimo, se eu precisar de citação por edital, eu não posso entrar com o rito sumaríssimo. Eu tenho que entrar com o rito ordinário e justificar que o rito tem que ser ordinário porque eu vou precisar da citação por edital, porque o réu encontra o local incerto e não sabido. Então tem que tomar cuidado. Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo, só no rito ordinário. Tá? O inciso terceiro, a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da vara do trabalho. Aí vocês já sabem, né? Se o juiz entender que teve muito processo, movimentação foi muito grande, ele vai justificar que ele não conseguiu analisar em 15 dias. Isso cai muito nas provas de vocês, porque na prática ninguém analisa muito isso. O juiz não consegue muitas vezes analisar a reclamação do sumaríssimo em 15 dias, né? Ele justifica um movimento, um excesso de processos, de demanda, mas na prática, nas provas, eu tenho que saber que o prazo que o juiz teria para analisar o rito sumaríssimo é 15 dias, tá? Então, no 852B, eu tenho 3 requisitos aí. Um, que o pedido tem que indicar o valor, que hoje está igual ao ordinário, hoje com a reforma trabalhista está tudo igual. Todas as iniciais de qualquer rito no seu trabalho teria que respeitar isso aqui, o pedido tem que indicar o valor, né, correspondente. Não se pode fazer citação por edital no sumaríssimo, então se você precisar da citação por edital, não dá para ser no sumaríssimo, você vai ter que ingressar um ordinário, justificar. E a apreciação da reclamação do sumaríssimo tem que ser feita em 15 dias, tá? Do ajuizamento. O que o parágrafo 1º diz? Que se você não respeitar o inciso 1 e 2, que é o indicar o valor do pedido, né? Então lá no pedido você indicar o valor. Se você não fizer isso, e se você citar o réu, mandar citar o réu no endereço errado, voltar o AR, vai ocorrer, importará no arquivamento da reclamação, arquivar e extinguir sem resolução do mérito. Arquiva a reclamação, tá? E condenando o pagamento às custas sobre o valor da causa. Então o reclamante ainda vai ser condenado a pagar custas sobre o valor da causa se ele desrespeitar o inciso 1 e 2, que é não indicar o valor no pedido ou indicar o endereço errado e o réu não ser citado no endereço correto e precisar de citação por edital, não vai poder, o juiz vai arquivar e o reclamante vai pagar custas. Tá? As partes advogados. O parágrafo 2º está orientando que as partes advogados sempre têm que informar o endereço correto. O endereço das partes dos advogados sempre tem que estar atualizado no juízo, porque pode acontecer das intimações serem via correio. Hoje é PJE faz tudo no sistema, mas em varas que o processo ainda é papel, as intimações são feitas tudo por correio. Então, se o endereço está errado e o advogado não atualizou, presume-se que ele recebeu a notificação no endereço que está ali. Então, por isso que as partes, os advogados, eles pedem para que o endereço seja atualizado, porque vai presumir que foi feita a intimação naquele endereço que está informado no juízo. Com o PJE, isso já está superado, né? Mas a gente sabe que nem todo o Brasil ainda tem PJE em tudo, tá? Porque com o PJE você intima pelo sistema, o problema está resolvido, tá? O 852C, ele fala o que eu coloquei para vocês, que a audiência tem que ser una no sumaríssimo, então não pode fracionar, tá claro que as demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção do juiz que poderá ser convocada para atuar, um substituto para atuar simultaneamente com o titular. A ideia aqui do 852C é que a audiência no sumaríssimo tem que ser una. Tá? O 852D fala que o juiz dirigirá o processo com liberdade, aqueles poderes de Grayskull que eu falo que o juiz de trabalho tem, né? Então, nós temos alguns remendes, algumas xirras no Justiça do Trabalho, porque a CLT dá muito poder a eles. Então, o 852D diz que o juiz dirigirá o processo com liberdade, para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas. Então, quer dizer, se ele achar que tem prova excessiva, ele pode excluir, ele pode indeferir, né? Ou provas impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e de dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, o 852D é um artigo que dá ao juiz uma liberdade muito grande, principalmente na valoração das provas, na análise das provas, né, para poder limitar e até mesmo excluir essas provas.
né, do processo ele considerar excessivo. Então, é o poder de direção que o juiz do trabalho tem no processo. E no rito sumaríssimo não é diferente. O legislador está, mais uma vez, dando esse poder ao juiz dele ter uma autonomia grande no processo, de dirigir o processo da maneira mais correta, mais adequada e mais célere possível, tá? Porque ele fala aqui, no caso de coisa prova protelatória, né, o juiz pode impedir, excluir, tá bom? E dá a possibilidade do juiz avaliar as regras de senso comum, né, da região, tá? Então, o juiz tem uma liberdade muito forte no processo de trabalho e aqui no rito sumaríssimo não é diferente. O 852E fala que o juiz, quando abre a sessão, igual no rito ordinário, aberta a sessão, ele tem que tentar o acordo, então a tentativa de acordo é obrigatória. Lembra, não é obrigatório ele homologar o acordo, porque se tiver fraude, simulação, ele não é obrigado a homologar. Homologar o acordo é faculdade do juiz, né? Mas ele é obrigado a tentar. Então o 852E fala que no rito sumaríssimo também, aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, aí que vem o perigo, ó, e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Em qualquer fase da audiência. O que esses meios, e usará os meios adequados de persuasão? Aqui que é o risco. Aqui é o risco do juiz extrapolar e muitas vezes a gente vê em audiência o juiz forçando o acordo e falando, se você não pagar 10 mil, eu vou te condenar a 20. Então, quer dizer, isso não é o meio de persuasão correto, porque aí o juiz está pré-julgando. Então, ele não teve a instrução ainda, ele não sabe o que aconteceu. Então, a gente vê aqui, às vezes, posturas adequadas de como o juiz trabalha um acordo, convencendo as partes, mostrando que é o melhor, que é isso que ele tem que fazer, e muitas vezes o juiz se excedendo. Eu sempre falo, quando a audiência é gravada, a postura do juiz é uma, quando a audiência não é gravada, muitas vezes a gente vê uma outra postura, né? Então, quando há excessos, é lógico que o advogado pode fazer correção parcial, é lógico que o advogado pode questionar isso, né? Mas a gente tem que observar que o juiz tem sim que convencer, mostrar às partes que o acordo é melhor, mas ele tem que usar de meios adequados, ele não pode se exceder e aí gerar prejuízo para as partes. Então, vocês estão assistindo às audiências, vocês veem, cada juiz tem uma postura, tem um juiz que força muito o acordo e tem juiz que trabalha muito o acordo, é diferente, forçar o acordo e trabalhar o acordo. O juiz deve trabalhar o acordo e não forçar o acordo, tá? O 852F fala que na ata de audiência o juiz vai registrar resumidamente os atos essenciais, né? Então não tem que ser uma ata extremamente detalhada. Hoje com as audiências gravadas isso facilita muito, não tem que ficar mais digitando, registrando tudo na ata, né? Então, mas aqui fala que serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa, né? Trazidas pela prova testemunhal. Então o juiz vai registrar na ata aquilo que ele entender que é mais importante, que realmente é relevante para o processo. Aquelas respostas que forem relevantes, forem de um jeito que o juiz entende que não vale, pode comprometer, que é um pouco suspeito, ele pode não constar. Mas quando a audiência é gravada, isso fica superado também, né? Então, a ata do sumaríssimo, a ideia do sumaríssimo é que seja um rito mais rápido, mais resumido, mesmo pelo valor, né? Que é mais de 2 até 40 salários mínimos, tá? O 852G são decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência. Então, o juiz tem que resolver a exceção de incompetência territorial, ele tem que resolver essas questões antes de seguir com a audiência. Isso precisa ser resolvido. Em qualquer incidente que aconteceu antes, né, que foi trazido pelas partes, o juiz precisa resolver isso primeiro para depois seguir com a audiência, né? Então, agora, outras questões ele pode deixar para resolver na sentença, mas aqueles incidentes, como por exemplo uma exceção de incompetência territorial, tem que ser solucionada antes da audiência da audiência de instrução seguir, ele tem que resolver isso antes de prosseguir com a audiência. Então, antes dele começar a audiência, ele tem que resolver essa questão da incompetência territorial, por exemplo, né? Outras questões que ele puder deixar para a sentença, ele deixa, tá? E o 852H, é o nosso penúltimo artigo aí, fala das provas. Ele fala assim, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Ou seja, eu não preciso requerer a intimação de testemunha. O CPC fala que eu tenho um prazo, se não me engano, até 15 dias antes da audiência, requerer, né, a intimação das testemunhas. No processo de trabalho não precisa. No processo do trabalho, eu posso levar as testemunhas independente de intimação.
Só que tem um detalhe aqui. Primeiro, no rito ordinário, eu posso usar até 3 testemunhas para cada parte, como nós já falamos, né? Alguns defendem que é para o polo, né? Como eu expliquei para vocês. No sumaríssimo, eu posso usar até 2 testemunhas para cada parte. Está aqui no parágrafo 2º. As testemunhas até o máximo de 2 para cada parte comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Independentemente de intimação. Então eu não preciso intimar. Eu não preciso intimar. Tá? Só que tem um detalhe. Se eu não intimar, se o rito for ordinário, tudo bem. Chegou lá, eu falo para o juiz de excelência, eu chamei o João não veio, e eu preciso adiar a audiência. O juiz vai, então, adiar a audiência e vai mandar intimar o João. Sem problema nenhum. No sumaríssimo, não. No sumaríssimo, se eu chegar para ele falar, excelência, eu chamei o João não veio, eu preciso adiar a audiência. Ele vai falar assim, cadê o convite? Você precisa comprovar o convite. Então você não precisa mandar intimar a testemunha, mas você precisa ter o cuidado de ter um comprovante de uma carta do convite, ou um e-mail, ou alguma coisa que a testemunha, que você comprova para o juiz que ela foi convidada e não compareceu, para você conseguir adiar a audiência. Porque se você não comprovar esse convite, não adianta. Ah, eu pedi para intimar. Não. Você não precisava ter pedido para intimar. Pode vir independente de intimação. O que você precisa comprovar para mim é que você convidou. Então, o parágrafo 3º diz: só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar a sua imediata condução coercitiva. Então, quer dizer, eu chamo o João, mostro para o juiz que eu convidei o juiz então vai adiar a audiência, vai mandar intimar o João. Se o João não comparecer, depois de intimado, aí o João vai ter que comparecer de forma coercitiva. Se eu chegar lá para o juiz no rito sumaríssimo e falar que o João não veio e não mostrar o convite, o juiz não vai deixar eu adiar, a audiência vai prosseguir. No rito ordinário daria para eu adiar. No rito ordinário eu não preciso comprovar o convite. É que na prática os advogados precavidos, eles fazem o convite tanto no ordinário, no sumaríssimo e prova que convidou mesmo no ordinário. Mas no ordinário eu não preciso comprovar convite. Tá? O que eu preciso comprovar convite é no rito sumaríssimo. Tá? O parágrafo 1º diz que, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. O que é isso? Quando eu ingresso com a inicial, o réu vai na audiência levar a defesa. Então, se o juiz viu que a audiência vai seguir, não teve nenhuma necessidade de adiar, né, as testemunhas estão lá, né, enfim, certinho, o juiz vai permitir, então, que o reclamante veja a defesa. Né? Porque o réu pode apresentar, mesmo no PJE, a defesa sim, imediatamente, ali na hora. Né? Ele pode apresentar uns minutos antes da audiência. Lembra? A defesa pode ser apresentada até a audiência. É o prazo da contestação. Se o réu enviou a contestação nas últimas horas ali, o reclamante não conseguiu ver. Então o juiz vai permitir ali naquele momento, então antes de começar a ouvir as partes, de instruir efetivamente, o juiz vai tentar o acordo. Vocês viram aqui, aberta a sessão, tenta o acordo. Não deu acordo, ele vai falar para o reclamante que ele tem que olhar os documentos que o réu juntou na defesa e ele vai poder impugnar ali, imediatamente, os documentos. Então o juiz vai permitir, não tem um prazo na lei, mas o juiz vai verificar isso aí. Se tiver muitos documentos que o réu juntou, muitos tipos, vários tipos de documento, o juiz até dá prazo para o reclamante se manifestar sobre esses documentos, porque senão vai ficar inviável ali. Né? Agora, se são poucos tipos, às vezes tem lá 50 cartões pontos, mas é tudo cartão ponto. Então você pode fazer uma impugnação de todos os cartões pontos. Eu vou impugnar os cartões pontos no horário de entrada e saída e intervalo, porque não condizem com a realidade dos fatos. Não tem como você olhar os 50. Se o juiz quiser que você olhe os 50, vai ter que te dar prazo. Né? Então, ou seja, se existe poucos tipos de documento, é na audiência que o advogado do reclamante tem que impugnar esses documentos, porque está falando aqui, ó, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Então, quer dizer, doutor, a defesa está ali, você pode olhar aí no computador os documentos, estão aí, pode impugnar os documentos. E o advogado, então, vai ali olhando um a um e vai impugnando, e o juiz vai reduzindo ali. Se a audiência for gravada, tudo bem. Se não for gravada, vai reduzindo na ata essa impugnação. Quais documentos o advogado está impugnando. E é importante que o advogado impugne os documentos, porque aí ele está traçando controvertidos, pontos controvertidos. Se o advogado não impugnar o documento, quer dizer que aquele documento é verdadeiro, não cabe prova. Se o cartão ponto não é impugnado, é porque ele está certo. E aí o juiz não vai deixar você perguntar nada sobre prova, sobre horário de trabalho. Não vai fazer ele não vai deixar você fazer prova nenhuma sobre horário de trabalho, porque você não impugnou o cartão ponto.
Então, se você quer produzir prova de horas extras, você tem, como advogado do reclamante, impugnar o cartão-ponto. Entendeu? Então, esse momento da impugnação é importante, porque se você deixar passar algum documento sem impugnar, na hora que você for perguntar para a testemunha, você falar assim, defiro, doutor, se eu não impugnou o documento, é fato incontroverso. Então, é importante que o advogado do reclamante analise esses documentos ali, né, com um certo cuidado e impugne. Na dúvida, é melhor impugnar do que não impugnar, tá bom? Agora, se for muitos tipos, pode pedir e para impugnar depois, né, e o juiz vai acabar te dando prazo para evitar um cerceamento de defesa, alguma coisa assim. Mas a ideia da audiência é isso. Reclamante chegou, reclamado está ali, os dois estão ali, tenta o acordo, não deu acordo, o reclamante olha os documentos e impugna os documentos do reclamado. A partir da impugnação, aí começa a ouvir as partes e duas testemunhas no máximo para cada parte, tá bom? Então, só não esquecendo, a testemunha tem que ser convidada, tem que comprovar o convite, senão você não vai conseguir adiar a audiência. E aí o parágrafo 4º aqui, 6º, 7º, ele vai falar o quê? Da prova técnica, né? Que se precisar de perícia, o juiz então vai terminar a audiência ali, ouvir as testemunhas e vai interromper a audiência e vai nomear um perito, né? Vai pedir os quesitos, então você vai poder fazer a prova técnica. Tem uma lenda que no sumaríssimo não cabe perícia, não sei de onde tiraram isso. Tá claro aqui que se tiver necessidade de perícia, vai ser feita sim, você vai requerer a perícia ali na audiência, a gente já faz o requerimento desde a inicial, né? Mas você vai requerer, o juiz vai perguntar, doutores, depois que eu vi as testemunhas, ele fala, doutores, mais alguma prova? Você pode falar perícia, se eu quero perícia de insalubridade, periculosidade, alguma perícia ali, e o juiz então vai determinar essa perícia, vai nomear um perito, vai abrir prazo para vocês apresentarem os quesitos, né? E aí vai seguir o processo com a perícia. Então é possível, sim, o processo vai ser interrompido, a audiência, para que seja feita a perícia. E o perito tem um prazo de, aqui fala, acho que 30 dias, deixa eu só ver aqui, parágrafo 7º, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar sendo prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos. Então, em 30 dias teria que ser resolvido isso e essa perícia, tá? As partes vão ser intimadas para se manifestar sobre o laudo do perito no prazo de 5 dias, é o parágrafo 6º, então se tiver a perícia, assim que o período concluir, fizer o laudo, cada parte vai poder se manifestar no prazo de 5 dias úteis sobre esse laudo, tá? Então tem sim também no sumaríssimo prova técnica, não é só prova testemunhal, que a testemunhal é mais comum, tá? E o 852I, ele destaca que a sentença do sumaríssimo não precisa do relatório, né? A sentença pode ter só a fundamentação e o dispositivo, né? A conclusão. Então ele fala que a sentença mencionará os elementos de convicção do juízo com resumo dos fatos ocorridos em audiência dispensado o relatório. Então quer dizer, o juiz na sentença ele tem que se preocupar com os fundamentos dela e com a conclusão e com o dispositivo, tá? E aí orienta o juiz, né? As partes serão intimadas dessa sentença na própria audiência, então quando encerra a audiência, se não tiver perícia, o juiz já marca a data da sentença, as partes já fazem as alegações finais ali. Se tem perícia, aí o juiz vai marcar às vezes uma audiência de encerramento no final para encerrar a instrução e vai intimar as partes ali da data da sentença. Tem que tomar cuidado com isso, viu? As audiências de encerramento é uma terceira audiência, uma segunda audiência no caso sumaríssimo, é uma audiência no final que ninguém precisa ir, que já foi tudo feito, mas o juiz marca essa audiência para encerrar a instrução. E nessa audiência é comum ninguém comparecer. Só que nesta audiência, como todo mundo foi intimado, o juiz coloca ali a data da sentença. Então os advogados precisam, depois que, se foram intimados à audiência de encerramento, mesmo que eles não compareçam, eles têm que olhar na ata, depois no dia seguinte, para ver se o juiz marcou a data da sentença, porque se marcou, todo mundo já foi intimado, mesmo quem não compareceu. Porque se o juiz te intimou para a audiência de encerramento e você não foi, tudo bem, só que você tem que saber o que aconteceu nessa audiência. E normalmente o que acontece na audiência de encerramento, de relevante, é a data da sentença que é marcada. E quando marca a data da sentença ali na audiência de encerramento, todo mundo, todas as partes já foram intimadas. E aí você corre o risco de perder o prazo. Então acontece de advogado, precisa ir na audiência de encerramento? Não, não precisa. E não vai, deixa quieto, abandona. Aí fica esperando ser intimado da sentença. Se na audiência de encerramento o juiz marcou a data da sentença, todo mundo que foi intimado para aquela audiência está intimado da data dessa sentença. Então tem que tomar cuidado com essa audiência de encerramento, porque é comum que o juiz marque a data da sentença ali. Tá? Então o rito sumaríssimo é isso. Tá? Eu já mostrei essas diferenças com o rito ordinário para vocês, para que vocês possam entender. Eu destaquei tudo isso que eu falei, se vocês acompanharam aí
na apostilinha para vocês, né? Que vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo, eu acho que fica maçante, mas vocês podem acompanhar. Tá tudo aí na apostilinha para vocês, tá? Eu coloquei uma questão, na verdade duas questões, para a gente resolver. São questões simples, rapidinho. Coloquei uma questão para fixação. No finalzinho aí do rito sumaríssimo, eu coloquei assim, ó. Manuel moveu ação trabalhista contra a empresa Gama, sob o rito do procedimento sumaríssimo. Contudo, ao formular o pedido, o advogado de Manuel não indicou os valores das verbas pleiteadas, limitando-se a afirmar nos pedidos o termo a apurar. Então, na hora que chegou no pedido inicial, ele não liquidou, ele colocou o termo a apurar. E a lei manda liquidar, vocês viram aqui, tanto no ordinário quanto no sumaríssimo. Considerando o caso hipotético em apreço, redige um texto de forma justificada acerca de como deve proceder o juiz nessa situação. Ou seja, o juiz deve arquivar o feito, com base no 852B, parágrafo 1º, porque o inciso 1 do 852B, que era a liquidação dos pedidos, não foi respeitado. Condenar ainda o reclamante às custas sobre o valor da causa, né? Essa que seria a resposta, porque não liquidou os pedidos, o juiz arquiva e ainda condena o reclamante às custas, que está lá no 852B, parágrafo 1º, porque não cumpriu o inciso 1 do 852B. E a questão 2 é uma questão objetiva. Ó. Paulo ajuizou reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, em face da sua empregadora carregada limitada. Arrolou suas testemunhas na petição inicial e pediu a notificação das mesmas. É assim que faz? As testemunhas são independentes de intimação, você tem que convidar. Ele não convidou, ele mandou intimar. Solicitação que foi indeferida, o juiz foi e indeferiu. Né? Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e por isso não convidou espontaneamente as testemunhas. Ele fez tudo errado. O rito sumaríssimo ele tinha que ter feito o quê? Não precisava ter rolado as testemunhas, né? Isso a gente já não faz, né? Você convida e comprova o convite. Fica com o convite. Quando chega na audiência, você comprova, né? O requerimento foi indeferido pelo juiz que prosseguiu com a audiência, ou seja, o juiz está certo ou está errado? O cara chegou lá, pediu para intimar, não era esse o procedimento, falou que não precisava intimar, a CLT fala que não tem que intimar antes, você tem que levar independente de intimação, mas comprovar o convite. Ele não comprovou o convite de ninguém. Né? Então aí, o que acontece? A pergunta é, o juiz agiu certo ou agiu errado? Então, a letra A fala que a decisão foi equivocada. Não, o juiz está certo, gente. O juiz está certo, porque ele não respeitou, ele não fez as regras do procedimento sumaríssimo, ele não convidou, ele não fez certinho. Então, a B, poderia ser B, C ou D. A B fala a decisão foi correta, já que o procedimento não contempla oitiva de testemunhas. Nada a ver. Pode usar até 2 testemunhas para cada parte. Então, a justificativa da B está errada. Não contempla oitiva de testemunha no sumaríssimo? Claro que contempla. A C, a decisão foi correta, pois o procedimento sumaríssimo não admite a intimação de testemunhas. Admite. Ele admite, só que o objetivo é que você leve independentemente a intimação. Ele admite a intimação da testemunha quando você comprove a testemunha não compareceu, você comprova que ela não compareceu. Aí o juiz vai intimar. É aí que o juiz vai intimar. O juiz só vai intimar depois que você chegou lá, falou, não veio, tá aqui o convite. Aí que ele vai intimar. Então admite a intimação, só que depois de você comprovar que convidou. Então a letra D que é a resposta certa. A decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação e em caso de ausência, mediante comprovação de convite, as testemunhas serão intimadas, que é o que está no 852H, ali, parágrafo 3º e 4º da CLT. Tá? Então, 2 questões aí para vocês fixarem. Então, espero que tenha dado certo o áudio aqui, que vocês tenham gostado. A apostilinha vai estar ali e tirem as dúvidas pelo WhatsApp. Até mais, até a próxima aula. A gente vai falar dos ritos especiais na próxima aula.